A paz do Senhor, amados, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diga eu estou. A Ele, somente a Ele, toda honra, glória, majestade e exaltação. Há um tempo nós não temos feito isto, e é bom de vez em quando a gente lembrar aos irmãos, nossos cultos são gravados, só não são passados ao vivo, por decisão nossa mesmo, mas já amanhã eles começam a estar disponíveis nas redes sociais. Foi publicado ainda há pouco no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você pode ouvir a mensagem de hoje de manhã, que já amanhã estará disponível, e a de hoje à noite, talvez depois de amanhã. É importante que você encaminhe para alguém, não é? De repente, alguém que não tenha facilidade de vir à igreja, de se locomover para cá, ou então tem uma certa preconceito de estar numa igreja, então você manda uma mensagem. Alguém que está longe, façamos isso para a divulgação do Evangelho. Amém, amados? Nosso primeiro domingo do mês e primeiro domingo do ano hoje, né? Hoje de manhã já tivemos uma palavra sobre a igreja, o que é a igreja, como às vezes nós entendemos errado o que é a igreja, a função da igreja, o poder que a igreja tem. E hoje à noite nós vamos falar de um instrumento que a igreja tem à disposição e que muitas vezes também não usamos como deve ser usado. Não sabemos usar, ou se sabemos, não usamos. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim, acompanhem comigo, aqueles que têm a Bíblia, têm aí a sua Bíblia. Eu estou lendo na linguagem King James atualizada, que também está passando na tela. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem ciladas. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno existe e manda setas, e com o escudo da fé nós podemos apagar todas essas setas inflamadas. E o versículo 17 diz: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar. Eu quero pedir ao doutor Perillo que venha aqui à frente e faça essa oração, intercedendo pela mensagem, pelo pregador e pelas vidas que vão receber esta palavra nesta noite. Podemos ouvir a Tua palavra, Pai querido, recebemos
através do Teu Santo Espírito, Deus. Pai, coloca agora o pastor Isaías na concha da Tua mão direita, que o Senhor possa utilizá-lo segundo o Teu propósito, Pai. O Senhor já falou com ele, mas eu tenho certeza que da boca dele só vai sair o que o Senhor tem para todos nós essa noite, Pai. Nos dê sabedoria, discernimento, Pai querido, atenção, que possamos, Pai querido, filtrar o que o Seu Santo Espírito quer colocar em nossa mente, Pai. E que essa palavra não volte vazia, mas que ela gere transformação, nos gere vida, Pai querido, e acima de tudo, gere o Teu reino nesse local. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. O título da mensagem de hoje é A Espada do Espírito. E eu confesso aos irmãos que cada dia que eu estudo a Bíblia, e mesmo passando por textos que a gente está cansado de ler, cansado no bom sentido, que a Bíblia não cansa, né? É uma força de expressão, que a gente está acostumado a ler, acostumado com ela. Nós nos surpreendemos, eu me surpreendo, com novidades de vida, coisas que o Espírito Santo mostra para nós, que estão ali. E às vezes a gente fala, por que eu não soube tudo de uma vez? Primeiro porque nós não aguentamos ouvir tudo de uma vez. Nós não aguentamos, nós não suportamos as maravilhas que o Senhor tem para nós, os ensinamentos todos de uma vez. E segundo, que se aguentássemos, talvez a gente fala, bom, isso aqui eu não quero mais porque eu já aprendi. E a Bíblia, ela é fantástica por isso, né? A gente vai lendo, ela parece que ela foi renovada, foi escrita de novo. Não, está aqui, há tanto tempo e não muda. E esse texto me chamou a atenção sobre a explicação, aquilo que Deus nos deu sobre a espada do Espírito. Quando Paulo começa a instruir e falar sobre a espada do Espírito, ele estava chamando a atenção, primeiro, para aquilo que ele diz aqui num dos versículos, dizendo que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é uma luta. Então, é uma guerra. É algo espiritual, mas é guerra. Não há um só crente sério em Jesus, um crente sincero em Jesus, que não passe por lutas. Se ele não estiver passando por luta, tem alguma coisa errada com ele. Porque o inimigo se intromete, o inimigo persegue aqueles que são de Deus, porque o que ele quer é fazer com que essas pessoas desistam de ser de Deus. O que ele quer é minar o poder do crente na palavra, o poder de crente em agir, em avançar. E quando ele consegue isso, ele consegue o seu intento, e muitas vezes é um efeito dominó. Às vezes ele consegue um, e esse um consegue os outros para ele. Entenderam? Às vezes ele pega uma pessoa influente, e ele desanima essa pessoa, e essa pessoa começa a falar coisas para baixo, negativas, e então ele vai destruindo 2, 3, 4, 5. Então, sem querer, nós estamos sendo emissários do inimigo, aliados do inimigo, para minar aquilo que Deus colocou como algo poderoso, que é a igreja, como falamos hoje de manhã. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, fala sobre o armamento, né, a armadura, porque ele faz alusão a um soldado. E no tempo dele, os soldados romanos, ele vai colocar aqui o exemplo que nós vamos dar aqui, ele se baseia no soldado romano. Mas quando ele usa a palavra espada, no original, porque haviam 2 espadas que os soldados utilizavam. A espada, que quando você fala em espada, você pensa logo naquele negócio grandão assim, é uma espada. Mas existe uma outra espada, que é uma espada que os soldados romanos usavam muito no embate, no corpo a corpo, que é uma espada menor, ela tinha cerca de 45 centímetros. E quando o apóstolo Paulo está falando aqui nessa espada, ele está se referindo a essa espada menor, de 45 centímetros aproximadamente. Por quê? Por várias razões. Mas as principais é que os soldados romanos,
preferiam, em algumas situações de embate corpo a corpo, estar com essa espada, porque ela ficava fácil na cintura. Imagina você com uma espada muito grande andando, ela se arrastava no chão, ela era fácil, de fácil manuseio, e ela podia tanto ser usada para se defender quanto para atacar. E é essa espada que ele se refere. E ele se refere a essa espada para compará-la à palavra de Deus. Então, a primeira coisa que ele fala sobre essa espada, e nós todas as vezes agora que eu falar da espada, eu estou me referindo a uma espada menor. Aquela espada cerca de 45 centímetros, 48, que o soldado romano preferia estar com ela. Todos os lugares que ele saía, que ele poderia saber, se eu vou ter um embate, um corpo a corpo, eu vou ser atacado ou eu vou atacar, pode ter certeza que essa espada é a que ele preferia. E a primeira comparação que ele está fazendo é que, primeiro de tudo, diz aqui no versículo 7, que a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. Eu não estou, obviamente, dizendo que a palavra de Deus é curta. Mas, dentro do que ele quer explicar, ele diz que a palavra de Deus é algo que precisa estar conosco, tanto para nos defender das ciladas do inimigo, quanto para atacar. Mas nós vamos ver melhor esse sentido de ataque. Então, uma coisa que me chama muita atenção dentro dessa explicação do apóstolo Paulo, e a importância dessa espada está nesse contexto, é que o soldado podia estar armado, ou seja, estar preparado com a armadura, com o capacete, com a couraça, com as botas, as sandálias, com o escudo, mas se ele não estivesse com a espada, ele estava praticamente desarmado. Com o capacete, com a couraça, com o escudo, com as sandálias próprias de guerra, ele poderia se defender, poderia resistir os ataques durante algum tempo, mas sem a espada, ele não conseguiria afugentar o inimigo. Talvez o inimigo cansasse de bater nele, o inimigo fosse embora, graças a Deus, fui liberto, esqueci minha espada em casa, levei pancada na cabeça, mas bateu no capacete, pegou aqui, mas foi na couraça, e o escudo segurou, mas ele não passou disso. Mas chega um tempo em que ele não vai resistir. Então, a espada, que é a palavra de Deus, na vida do cristão, precisa funcionar dessa forma. Não adianta nós ficarmos com conhecimentos técnicos ou conhecimentos de conhecer a palavra de Deus e não aplicá-la. Quando nós aplicamos, ela vira uma espada. Quando nós não aplicamos, ela não é espada. Não adianta nós ficarmos na defesa, eu quero orar muito, e eu estou orando, me protegendo para que o inimigo não me alcance, mas eu preciso da espada. E essa espada é a palavra de Deus. Só com a armadura, irmãos, escrevam isto, o cristão consegue até resistir por um tempo. Mas sem a espada, não consegue fazer uma defesa que imponha ameaça a seus oponentes. Então, eu começo a entender que essa espada que é a palavra de Deus, e todas as vezes que eu falar agora em espada, você pensa na palavra de Deus, e você vai entender melhor a função dessa espada. Eu começo a entender que essa espada, que precisa estar conosco o tempo todo, ela nos é útil, ela nos é de fácil manuseio, e ela vai ser usada por nós para fazer grandes coisas na nossa guerra espiritual. Mas ela tem uma coisa, e ao final mostraremos com mais detalhes, que ela é bem diferente, essa espada aqui. Ela é bem diferente de uma espada física, uma espada, você compra uma espada. Então, quando você pensa em espada na palavra de Deus, se você fizer
a comparação pura de uma espada, de uma arma, que vai matar a pessoa, essa não é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não mata, ela vivifica. E é tremendo quando nós começamos a entender o que o apóstolo Paulo está pregando aqui, o que ele quer passar para nós, e é essa visão que nós da Shalom estamos passando para 2020, e a partir de 2020, em nos preocuparmos em restaurar e não matar, em construir e não destruir, mas construir. O inimigo só foge se for usada a espada. O inimigo só foge se for usada a palavra de Deus. O inimigo muitas vezes suporta você orando. O inimigo muitas vezes, irmão, estou dizendo muitas vezes, suporta você vindo à igreja. São armaduras. O inimigo muitas vezes suporta vendo que você não trata mal as pessoas, que você vive bem com a sua família, que você é um bom aluno da escola Esforce dominical, que você é um bom dizimista fiel, que você é um frequentador assíduo da igreja. O inimigo até suporta isso, mas quando você usa a palavra de Deus, quando você usa a espada do Espírito, ele não suporta. Irmãos, é muita petulância nossa acharmos que o inimigo não vai chegar perto de nós. Porque se ele, no deserto, se aproxima do próprio Deus, Jesus encarnado, Jesus feito homem, mas 100% homem e 100% Deus, sabendo que Jesus estava fragilizado em algumas coisas, o inimigo começa, podem prestar atenção, depois vocês leiam lá em Lucas capítulo 4, está lá, você lê para você ver como é que o inimigo é astuto. E ele usa de uma forma para destruir. E naquele momento, Jesus mostra que ele se defende, mas ele ataca também. Ele se defende dos ataques do inimigo, e os ataques do inimigo, muitas vezes, são propostas interessantes para nós. São ataques. Quando nós aceitamos uma proposta do inimigo, qualquer que seja, mas dependendo do momento e da situação, você está correndo um risco de morte ali, iminente. Jesus, na tentação no deserto, os irmãos acham que Jesus não tinha a armadura de Deus? Os irmãos acham que Jesus não tinha o capacete, não tinha a couraça da justiça? Os irmãos acham que faltava algum tipo de armadura para Jesus ali, irmãos? Além de ser quem era, Jesus estava orando há 40 dias. Era poder para todos os poros. E não é que o Satanás, o diabo, vai até ele e chega e conversa com ele. O diabo não tem medo das nossas conversas. O diabo não tem medo do poder que nós temos por dentro. Mas quando nós soltamos a palavra, esse poder vira uma espada e afugenta o diabo de nós. É a única forma que nós temos de afugentar o diabo, é a palavra de Deus. A espada. A palavra de Deus, que é a espada. A segunda coisa é que essa espada, como eu disse, era apropriada para defesa e ataque, e Paulo estava preocupado em ensinar que através da espada do Espírito Santo nós podemos defender de um inimigo quanto avançar ofensivamente contra as estratégias do mal. Então eu falei agora há pouco sobre a proposta que o inimigo pode fazer a você, e isso ser um ataque. Mas quando nós avançamos
é que nós estamos usando a palavra para manter a verdade acima de todas as coisas. Quando nós avançamos, é quando nós aplicamos a palavra e ela se sustenta pela verdade, pelo poder que há no nome de Jesus, e ela vira uma espada, e é uma espada profunda. Nós faremos no próximo item mais uma comparação aqui, mas ela exerce o poder de atacar e não de defender. Mas atacar não para destruir as pessoas, mas para destruir aquilo que pode consumir as pessoas. Quando Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo: não, e conhecereis a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a verdade está aqui, Jesus está aqui, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos enxergar Jesus, a sua atuação. E quando nós oferecemos a espada como ataque, é nesse momento que nós estamos destruindo as obras de Satanás na vida das pessoas. Somente com a palavra. Você não consegue fazer isso a não ser com a palavra. Pastor, eu já orei por uma pessoa, e eu orei, e aquela pessoa foi liberta, e só com oração, não usei a palavra em nenhum momento, só orei. É verdade, eu acredito, eu já fiz isso outras vezes. Mas se você parar aí, o inimigo foi embora. Quando ele voltar, porque ele não está cheio da palavra, ele volta com mais 7. E o estado dessa pessoa, diz a Bíblia, que será pior do que o anterior, o estado anterior. Então, como é que nós podemos atacar o inimigo? Desfazendo as suas obras, através da palavra de Deus, aquilo que pode derrotar as pessoas, aquilo que pode destruir as pessoas. Terceiro item, e nós só temos 4, a espada do Espírito não é uma espada comum, mas ela é uma espada diferenciada. Quando eu falo na espada do Espírito, eu não posso compará-la, repito, com uma espada que entra numa pessoa, mata a pessoa, destrói e decepa a cabeça de uma pessoa. Mas quando eu falo na espada do Espírito, eu tenho que entender as diferenciações. Eu não posso falar na espada do Espírito sem, na mesma hora, vir à minha mente a palavra de Deus. Ela tem poder para alcançar o lugar mais profundo no íntimo do ser humano. Ela é a Bíblia toda. Ela é o Evangelho. Em Hebreus 4:12 diz que ela é capaz, 4:12 diz que ela é capaz de penetrar profundo, dividir alma e espírito. A única coisa que pode dividir alma e espírito é a palavra de Deus. Usada como espada, ela é a palavra de Deus. Ele pode dividir juntas e medulas. Mas note uma coisa agora que a gente está falando da palavra e tal, a espada do Espírito, é importante porque aqui vai fazer uma diferença muito grande daqui para o final da palavra. Ela é do Espírito. A espada é do Espírito. Por que muitas vezes nós não entendemos e não funciona na nossa vida? Porque a espada que nós queremos usar é a nossa. E a espada nossa é a espada que fere. É a espada que, soltada, aniquila a pessoa. É a espada que nós, às vezes, estamos pensando com a intenção de fazer alguma coisa, mas não tem a capacidade. Então, ela é do Espírito. Ela não só é uma espada que não nos pertence, pertence ao Espírito, mas significa dizer que ela é manejada, empunhada pelo Espírito. Então essa torna uma diferença muito grande, quando você não deixa a palavra de Deus ser manuseada e manejada pelo Espírito, porque a espada, vou repetir, é do Espírito. De quem é a espada, irmãos? É do Espírito. Não tente tomar aquilo que é do Espírito, mas deixe-se ser usado pelas coisas do Espírito.
quando a palavra, nós entendemos que a espada é do Espírito, a palavra é do Espírito, nós não intrometemos, nós não tentamos incrementar alguma coisa da palavra, mas ela por si só, ela entra e ela faz a diferença, ela faz uma arruaça, mas eu repito, diferente da arruaça de uma espada física humana. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz, é o Espírito Santo quem a aplica em nossos corações. Quando uma espada, quando a palavra de Deus é aplicada na vida de alguém, através de alguém que entenda que ela é do Espírito, e que o Espírito é quem atua, faz uma diferença muito grande. É diferente de você ler a Bíblia, citar algumas coisas, sem a unção do Espírito para aquilo. Há pessoas que leem a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Ele é capaz de ler a Bíblia, e há até crentes que leem a Bíblia. Eu conheci um senhor, muitos anos atrás, e houve um concurso para ver na igreja quantas pessoas tinham lido a Bíblia toda, e ganharia o concurso quem tivesse lido a Bíblia toda mais vezes. Ele ganhou disparado, sei lá, ele leu a Bíblia, 30 vezes. Há gente que já leu mais do que isso, mais 30 vezes. Mas haviam coisas na vida daquela pessoa que demonstravam que ele não havia estudado a palavra. Ele leu a palavra, mas o Espírito Santo não agiu na vida dele através da palavra. Por último, a espada do Espírito é a única arma capaz de trazer vida e cura, ao invés de ferir e matar. Eu queria que você pensasse nessa frase. Ela é a única espada que não mata, traz vida, que não fere, mas traz cura. Ao mesmo tempo em que a espada do Espírito revela o estado pecaminoso, ou os problemas que as pessoas têm, comparados com a palavra, ela se encarrega de conduzir essa pessoa até o Senhor, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte. Então, irmãos, quando nós falamos assim, eu tenho aqui a espada do Espírito, e eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, porque a espada do Espírito está na minha mão, nós muitas vezes estamos com ódio, nós estamos com a raiva, ainda que seja do inimigo, mas as pessoas que estão sendo alcançadas pelo inimigo não têm culpa nenhuma. Nós temos que entender a palavra de Deus, a espada como palavra de Deus nesse momento, que vai apontar as coisas que estão erradas, o inimigo que está atuando ali, e ele vai entrar e penetrar até o íntimo da pessoa e arrancar, como se estivesse arrancando as vísceras da pessoa, mas a pessoa não morre e a pessoa fica curada, porque a palavra é isso. O salmista disse: enviou-lhes a palavra, e eles foram curados. O que é a palavra? Espada. E enviou-lhes a espada. Essa espada do Espírito é a espada que o crente precisa saber empunhar. Nós precisamos aprender a empunhar essa espada, porque o próprio apóstolo Paulo disse que nós temos que nos comportar como se fôssemos obreiros aprovados, que maneja bem a espada, a palavra da verdade. Um obreiro aprovado que sabe manejar, que sabe utilizar a espada, a palavra da verdade. Essa é uma palavra, essa é uma espada diferenciada. E essa é a espada que o Espírito Santo quer que nós tenhamos sempre presente. Por isso, quando o apóstolo Paulo cita essa espada, ela cita a espada curta. Não abra mão da outra espada, mas no exemplo que ele está dando, no que ele está ensinando, é que a palavra de Deus tem que estar perto de você o tempo todo, para se defender com a palavra, mas para atacar o inimigo com a palavra.
E quando você ataca o inimigo com a palavra, ele vai embora e a pessoa fica liberta. Diz o Senhor, diz a palavra de Deus, que quando Jesus resiste o diabo na palavra, diz que ele abandona, ele sai, ele deixa Jesus em paz, até um momento oportuno, que o ministério dele era esse mesmo, ele voltaria a fazer isso. Eu queria que você que agora está se preparando junto conosco, para nós participarmos da primeira ceia do Senhor, que você, de coração, fizesse uma introspecção, uma análise, e pensasse as vezes que você usou a palavra de Deus como espada que fere, uma espada que mata, e deixou de usar a palavra de Deus como uma espada que cura e uma espada que vivifica. Irmãos, o que não falta ao diabo é vontade e oportunidade para que nós destruamos o nosso próprio exército. E para que nós destruamos pessoas que estão em busca de algo que ele precisa de Jesus. Pessoas que estão aí precisando de libertação, não conseguem dormir, tem um espírito acusando ele o tempo todo, ele fica lembrando o passado dele, vira e mexe, o inimigo traz à tona a vida dele, a vida errada que ele teve. Ele já aceitou Jesus, Jesus já pagou a sua dívida, e o inimigo faz com que ele não se lembre de que essas coisas foram pagas, mas se lembre daquilo que ele fez. Então você precisa usar a espada na sua vida. Você precisa permitir que o Espírito Santo entre no seu íntimo, no seu interior, e arranque de vida juntas e medulas, alma e espírito, e ele faça a separação entre o que é certo e o que é errado, para que você seja curado e seja liberto. E eu preciso te passar isso. Esse ano de 2020, certamente muitas pessoas estão esperando, vai ser um ano melhor. Eu creio e espero que seja melhor, mas isso não significa que será um ano sem lutas. Um ano melhor significa um ano onde nós tivemos mais oportunidade de mostrar o poder de Deus na nossa vida para a glória do nome dele mesmo. E a espada do Espírito, essa espada curta, essa espada que tem que andar conosco, andar na cintura, é uma palavra de fácil alcance. Para isso você precisa estudar mais a palavra e compreender a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra, quando você compreende a palavra de Deus, ela está à mão, você conhece. E quando o inimigo falar uma bobagem para você, você na palavra, na espada, se defende ou ataca para que ele desapareça da sua vida, da vida daqueles por quem você está orando. Eu queria que ficasse guardado no seu coração duas coisas sobre a espada, que ela não nos pertence, ela é a espada do Espírito. E por isso ela precisa ser manuseada pelo Espírito. E a segunda coisa é que ela é uma arma que é capaz de trazer vida e cura, ao invés de trazer ferida e matar, e morte. Quando nós entendermos isso, Deus vai levantar neste meio aqui, pessoas que vão exercer palavras de vida nas pessoas. Palavras que precisam, e muitas vezes a espada, por isso que ele está comparando a espada, ela entra, ela machuca, porque ela vai retirar da nossa vida algo que nós gostamos muito, e quando tira alguma coisa que nós gostamos muito, mas que desagrada a Deus, é uma espada retirada, e às vezes dói, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo, com a sua espada, a espada que é dele, não é nossa, fazer essa obra no nosso coração. Acho que muitas vezes nós estamos preocupados em ajudar as pessoas, mas nós somos soldados que precisamos de cura. Muitas vezes nós estamos pedindo oração por pessoas, e devemos pedir, mas nós estamos precisando mais de oração para que o Senhor conserte a nossa vida, para que o Senhor equilibre a nossa alma, o nosso espírito. Você não pode ser um soldado machucado em combate. Em combate você precisa estar perfeitamente sarado,
tratado pelo Espírito Santo. Para que você possa empunhar a espada do Espírito, você precisa ser tratado por Deus. Eu creio que nesta noite aqui, algumas pessoas precisem disso. Algumas pessoas, e não precisam me dizer quais são, eu preciso, pastor, eu não tenho necessidade de ver você dizendo que precisa, mas o Espírito Santo está esperando que você agora diga isso. E enquanto nós estivermos orando, eu gostaria muito que você fizesse duas coisas. Primeiro é que você dissesse: Senhor, eu quero usar essa espada, mas da maneira correta, a começar pela minha vida. Eu quero que a espada entre na minha vida e arranque tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que tem me feito andar mancando, tudo aquilo que tem feito eu ter uma vida desordenada, uma vida sem fé, uma vida doente na Tua presença. Então, essa espada precisa entrar e trazer cura na minha vida. Ela precisa entrar dividindo juntas e medulas, e quando ela sair, ela precisa trazer para fora todas as coisas que me impedem de ser um servo vencedor. Só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso na sua vida. Eu posso auxiliar você quando você disser eu quero, aí eu posso. Por isso eu vou orar. E vou deixar você à vontade para você dizer eu quero. Você não precisa falar alto, mas diga alguma coisa que tem feito você não empunhar corretamente essa espada. Essa é a primeira coisa. Feito isso, nessa oração você vai dizer: Senhor, eu agora quero me preparar para estar aí na ceia, que é a mesa da comunhão do Senhor. E para isso eu preciso entender que eu faço parte desse corpo. Eu quero discernir isto, que quando eu faço parte desse corpo, é porque eu fui comprado, onde o Senhor é o cabeça, e eu sou o corpo, parte do corpo. E ao discernir isso, eu vou entender que o Senhor é o Senhor da minha vida, e todas as coisas que eu fizer, o Senhor use essa espada para me sarar, para me curar. Neste momento, inclusive, é oportuno isso. Nós aqui na Shalom, nós temos vários visitantes, temos membros que acabaram de chegar para aqui e veio somar conosco. Nós aconselhamos, eu não posso te obrigar, mas eu aconselho com toda a minha força, que nunca você deixe de participar da mesa do Senhor, por qualquer que seja o motivo. Mas que antes de vir, você peça perdão por aquilo que está te acusando. Diga: Senhor, eu quero que isso saia da minha vida, mas eu quero estar em comunhão. Porque no momento que você abrir mão dessa comunhão, e disser: não, eu estou com um problema, eu estou com um pecado, eu não posso participar, você nem orou para tirar e nem participou, e você preferiu ficar com o pecado, com o problema que te domina. Mas não fique assim todos os meses. Aí eu vou fazer poucas e boas, e mês que vem eu vou tirar para pedir perdão na hora da ceia. Está errado. O Senhor não se deixa escarnecer, o Senhor não se deixa fazer-se de bobo. Não faça o Senhor de bobo, mas seja sincero com Deus. Então essa oração sobre a espada que arranca de dentro da sua vida, e você vai ver o poder que essa espada tem na sua própria vida. Muitas vezes nós vemos e queremos ver o poder na vida dos outros, mas a nossa vida está precisando. Então, antes de você pensar em qualquer pessoa que você possa ajudar, ajude você primeiro. Tipo aquele negócio, se houver uma despressurização na cabine do avião, primeiro põe a máscara em você, depois você ajude os outros. Não é isso que diz lá? Porque você pode ajudar os outros, faltar oxigênio para você, você morreu. E o camarada, então, antes de ajudar qualquer pessoa, antes de você querer orar por qualquer pessoa, fala: Senhor, cura minha vida. Limpa, Senhor, de toda maldição que tem me acompanhado, pensamentos ruins. Você está dizendo: espada do Espírito, entre na minha vida e arranque com raiz e tudo, todo o mal que me faz tropeçar, todo o mal que me faz não ter vontade de crescer em Ti. Nós estamos em 2020, irmãos. Está mais próximo agora da volta de Jesus do que o ano passado, amém ou não? Está mais próximo. E nós temos que parar de brincar de ser crentes. Crente em Jesus é aquele que busca o seu poder,
Busca a essência do Espírito Santo, a essência da palavra de Deus, busca a essência em tudo. Sara a sua vida, pede cura, liberta-te. Cai amanhã, sujou um pouquinho, levanta imediatamente, porque o Espírito Santo te faz isso. Usa a espada do Espírito e sejamos curados, para que possamos curar, para que possamos ajudar outras pessoas. Se você quer comigo orar, nós vamos orar nesse momento. Primeiro sobre a espada. Você vai autorizar. Cuidado, irmão, quando você falar a espada do Espírito entra na minha vida, você vai ver, provavelmente hoje à noite você pode sonhar o Espírito Santo falando contigo na palavra. Amanhã vai usar alguém, ou a palavra vai saltar aos seus olhos, ou você vai ver um versículo aí num painel, alguma coisa o Espírito Santo vai usar para falar contigo, mas você precisa autorizar que ela entre na sua vida. Só você pode fazer isso, só eu posso fazer na minha vida, só você pode fazer na sua vida. Eu não posso autorizar por você. Vamos fazer isso agora, e ao mesmo tempo pedir ao Senhor que limpe-nos para aproximarmos-nos da mesa do Senhor. Eu sonho em ver essa igreja toda empunhando a espada do Espírito. Oremos ao Senhor. Aqueles que quiserem ajoelhar, podem, devem. Os que não quiserem, não ajoelhem. Mas eu queria que você ficasse sinceramente contrito na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, aqui é um exército teu, um exército que decidiu te seguir, mas não adianta nós termos o capacete, a couraça, o escudo, as sandálias, se não tivermos a espada. Essa espada, Senhor, vai estar conosco esta semana. E nós vamos ver muitas vezes alguns ataques que virão sobre nós. E nós utilizaremos essa espada, a palavra de Deus, para nos defender e para também atacar o inimigo. Por isso eu peço agora, Senhor, que antes que isso aconteça com as pessoas, para serem usadas, que elas precisam agora, que a espada entre em suas vidas e arranque com raiz e tudo aquilo que não pertence ao teu reino. Pai, em nome de Jesus, vem com a espada poderosa, vem com a palavra viva do Espírito e vai arrancando agora todas as mazelas, todos os maus costumes, falta de fé. Nós precisamos usar a espada do Espírito para termos essa fé. Arranca, Senhor, a incredulidade do teu povo. Dá-nos experiências vivas para que nós possamos ser provados em nossa fé. Ainda que seja aparentemente dificílimo ou impossível, nós queremos que a espada do Espírito entre dentro de nós e vença aquilo que está nos matando, mas nos dê vida e nos cure. Em nome de Jesus, espada do Espírito, cure os teus servos agora, liberte-os das prisões que têm amarrado alguns por tantos anos, em nome de Jesus.